São 11h03 da noite. Hoje é dia 25 de setembro. E amanhã eu viajo pro sul, direto para Joinville. São umas 7h30, 8 horas de viagem daqui de São Paulo. Eu vou com esse carrozinho aqui. Eita, cadê? Aqui. Tá tudo no jeito já. A bike tá no porta-mala ali, né? No suporte. Não tô nem acreditando. É uma sensação muito estranha, cara, que eu tô sentindo. Ao mesmo tempo que é uma coisa que eu quero muito fazer, eu ainda me sinto meio culpado de fazer isso, sabe? Não sei. Talvez pressão familiar, né? Não acabei recebendo o apoio de todo mundo. Tem um certo incentivo, sim, mas não é total apoio. Mas recebi também muito apoio familiar, muito apoio mesmo. E das duas pessoas que mais me interessa receber apoio, né, que são meus pais, me apoiaram. Lógico que gerou muito questionamento, né? Por que você vai fazer isso? Você é louco? Mas eu sinto aqui dentro, cara, que é uma coisa que eu preciso viver e eu preciso ser fiel a mim, cara. Porque eu não quero chegar daqui 10, 20, 30, 50 anos, olhar pra trás e falar, por que que eu não fiz aquilo? Sabe? Acho que essa é a pior sensação que a gente pode sentir. Então, essa viagem, não tô criando expectativa nenhuma. Inclusive, o meu planejamento, ele é bem enxuto, se eu posso dizer assim. Eu vou literalmente para Joinville e eu quero visitar cidades lá por Santa Catarina. Eu fiz uma lista dessas cidades que eu quero muito visitar. A maior parte delas inclui atrações vislumbrantes, com cachoeiras, essas coisas, trilhas, que é uma coisa que eu gosto muito. E ficar acampado, né? Em camping, essas coisas. Só que eu não olhei camping, nem olhei as cidades ainda, onde eu vou ficar. Eu só vou. Depois eu decido. Vai ser basicamente isso. Eu espero que vocês curtam essa jornada que tá começando agora, né? Então é isso. Amanhã cedo a gente se vê. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu venho me preparando pra isso, né? Porque eu vou ficar acampado, como eu disse pra vocês, e eu tinha que me preparar antes. Então eu tô dormindo há um mês aqui, ó, nessa minha cama, se eu posso dizer assim. A Liz, infelizmente, não vai poder ir comigo, né, Liz? E aí ela tá matando saudade aqui da última noite. Mas é isso. É assim que eu venho me preparando pra poder dormir em barracas nessa minha viagem. E eu vou ser bem honesto, eu tô gostando mais de dormir no chão do que na cama agora. É muito bom pra coluna, cara. Eu nunca mais senti dores na coluna. Se você sente dores na coluna, pode ser porque você tá dormindo de mau jeito aí na cama. Experimenta dormir no chão. Vai ser legal. Nos primeiros dias não é muito confortável, tenho que admitir, mas depois você se acostuma. Fechou? Então é isso, jovens. Amanhã dou um bom dia pra vocês. Fui. E bom, você deve estar se perguntando, ou não, né? Por que eu acordei tão cedo e qual que é o motivo dessa viagem? Por que eu tô fazendo isso? Bom, eu acordei cedo porque eu vou fazer uma viagem pro sul, como eu disse pra vocês. E leva quase 8 horas aí de viagem. Então, pra eu chegar lá com calma, tendo um tempo bom pra fazer paradas no meio do caminho e também chegar a tempo lá no meu destino e poder armar minha barraca, vai levar um tempinho. Então eu prefiro fazer isso enquanto houver sol e não fazer isso de noite. Então é por isso que eu tô acordando cedo. Mas, por incrível que pareça, cara, quando o nosso corpo, ele sabe que vai ter uma viagem, alguma coisa assim que você quer muito fazer, você acorda 3h30 da manhã numa facilidade tão de boa, sabe? Nem foi uma dificuldade pra mim. Parecia que eu tava acordando meio-dia, pra você ter uma ideia. Na verdade, tem vezes que eu acordo... Não acordo meio-dia, mas quando você acorda meio-dia, você sente aquele cansaço, né? Aquela coisa tipo, porra, dormi até além da cota, sabe? Agora não, foi diferente.
Mas é isso. Eu sei que eu vou ter que recuperar esse sono. E eu vou recuperar lá no camping. Bom, a segunda pergunta, vocês acompanham aí ao decorrer do vídeo. This is São Paulo City, my friend. Então, gente, e aí? Estou aqui no meio da viagem, tá um baita de um trânsito agora. E pra quem é paulista já tá meio acostumado com isso aqui não é nada, tá ligado? Mas, enfim. Estamos na estrada, já estamos praticamente na metade do caminho. Como eu disse pra vocês, são 7 horas de viagem, faltam 3 horas e meia. Tô quase chegando em Curitiba, mas não vou parar lá, eu vou pra Joinville. E, gente, o que acontece, né? Deixa eu explicar um pouquinho, aproveitar que tá parado, né? O motivo dessa viagem, né? Por que eu tô fazendo isso? Cara, eu vou tentar colocar em palavras aqui o que eu sinto, mas é muito difícil, porque é uma decisão que eu tomei, que ela é muito interna. Ela é muito dentro de mim, assim, sabe? O que eu tô fazendo, eu só tenho uma plena certeza de que é algo que eu preciso fazer. E eu não sei direito de onde veio essa vontade de, sabe, largar entre aspas, tá? Largar São Paulo e ir pro sul e me aventurar por lá. É só algo que eu preciso viver. Mas eu tenho algumas coisas que estão bem claras para mim, dos meus motivos para estar fazendo essa viagem, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? A primeira, gente, é mudar de ambiente. Eu não sei se vocês reparam o quanto que o ambiente de vocês influencia a sua vida. É claro que há ambientes que a gente não consegue mudar, porque não está no nosso controle. E quando você se enquadra numa situação como essa, o que cabe a você fazer? É você aceitar aquela situação, mas fazer algum esforço diário, nem que seja mínimo, cara, em direção ao ambiente que você está buscando. Então, o meu exemplo. Eu vivia num ambiente em que eu não tinha total controle, mas eu fazia algum esforço, por menor que seja, cara, algum esforço em direção àquilo que eu queria viver mais. E o que eu queria viver é justamente... vou até desligar o carro aqui, cara, porque tá realmente bem parado. Mas eu tava querendo viver mais essa vida em contato com a natureza. E me afastar também da grande metrópole, né? Porque quem me acompanha aqui já sabe, eu nasci, morei, vivi até agora, né, 22 anos aí da minha vida em São Paulo. E eu tava realmente assim bem estressado, irritado, emocionalmente abalado por conta de como é a cidade de São Paulo. Ela acaba te afetando muito. Dá pra você achar o lado bom de São Paulo e viver em harmonia? Dá. Mas, gente, eu vou ser bem honesto. Quem mora em São Paulo e faz esse trabalho sabe que é um desafio gigantesco, todos os dias, né? É como se tivesse que matar um leão por dia, né? Essa frase aí que eu nem gosto muito, eu vou até parar de falar, inclusive. Mas é praticamente isso, cara. É um esforço gigante para você viver em harmonia em meio ao caos, em que tá tudo te influenciando. Pessoas estressadas, poluição, o visual não é bonito, o ambiente também, o jeito das pessoas pensarem, agirem, falarem, muitas são mal educadas, enfim, tudo isso você pode pensar que é banal e que é o que é e que tudo bem, e de fato é uma realidade, é o que é, mas não está na minha capacidade, eu nem espero também querer mudar São Paulo, mudar as pessoas, não, mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar, eu posso me mudar, sabe? Como pessoa e também de lugar. Então essa minha viagem é uma tentativa disso, de tentar mudar de lugar, a fim de que isso possa influenciar na minha vida e me impactar, para que a mudança comece a ressoar dentro de mim também. Então, eu tô indo para uma cidade, Joinville, que eu sei, já fui lá uma vez, não é uma metrópole, mas também não é uma cidadezinha pequena, é uma cidade intermediária ali, né, de número de habitantes, enfim.
Mas eu tô indo lá porque é como se fosse um checkpoint. É o primeiro lugar que eu vou para poder primeiro me estabilizar e depois decidir para onde eu vou. E se você me perguntar, Vini, mas você já tem tudo estruturado, tudo planejado? Não, gente, eu não tenho. Eu tô deixando a vida me levar nesse sentido, mas muito consciente e planejado, óbvio, né? Eu fiz o mínimo que eu tinha que fazer, que é uma reserva de emergência. Eu fiz as manutenções nesse carro. Eu tô levando aqui, gente, tá lotado o meu carro. A bike, inclusive, tá lá atrás também, que eu quero dar uns rolês de bike aí pelas cidades que eu for passando. Então, eu fiz o mínimo de planejamento e agora eu tô entrando em prática, sabe? Porque se eu ficasse também só aqui, ó, no mental, só pensando, eu nunca entraria em prática. Eu já cometi esse erro com outras coisas na minha vida, que nem tem a ver com viagem, mas outras coisas, mas que eu aplico nisso também. Então, eu acredito muito que você tem que ter um mínimo de planejamento, tá? E entrar em ação, cara, porque é só a prática que vai te levar pro próximo passo e para a próxima decisão que você precisa tomar. Se você ficar tentando lá atrás pensar em inúmeras decisões que podem acontecer ao decorrer da sua viagem, você nunca vai conseguir mapear nem 1% delas. Porque são muitas variáveis que podem acontecer. Então o que eu prefiro, Vini, nessa viagem aqui em específico, tá? Eu prefiro deixar a vida levar, cara. Eu vou chegar lá no camping, que eu já tenho um campo pra ficar, obviamente, também não tô indo assim, né? Tão às cegas. Eu vou ficar lá o tempo que eu achar que eu preciso ficar. Depois, se eu achar que eu preciso sair, eu vou sair e vou já ter algum outro lugar para ficar. Aonde? Não sei. Deixa a vida levar, cara. Eu vou estar com pessoas que moram lá na cidade, eu posso perguntar para elas, coisa que o Google nunca vai me dizer, né? Melhor do que uma pessoa que já mora, eu posso perguntar para ela, onde você acha que eu poderia ir? Eu tô com esses meus planos. A pessoa vai sugerir coisas, cara. E aí depois cabe a mim decidir para onde eu tenho que ir. E essas decisões, para mim, se tornam, entre aspas, mais fáceis de fazer, porque eu passei por um processo, gente, há um ano e meio, 2 anos atrás, e continuo e sempre vou continuar na minha vida inteira, que é o autodesenvolvimento. Eu comecei a me conhecer mais. Então, quando eu tomo uma decisão dessa, cara, eu tô muito certo do que eu tô fazendo. Então, eu sempre volto pro meu coração. Coração é a forma que eu gosto de me expressar, mas você pode achar uma outra palavra aí. Voltar para dentro de si, pro seu inconsciente, enfim, qualquer coisa. Mas eu volto para dentro de mim, eu falo, tá, será que é para lá que eu quero ir? A primeira resposta, que costuma ser nosso instinto, é a resposta que eu costumo ficar. O resto é resto. Eu elimino. Porque todo o resto costuma vir dúvidas, né? Dúvidas e questionamentos a respeito daquela sua primeira escolha. Só um parênteses aqui. Sabe aquela vez que você falou assim, nossa, se eu tivesse seguido meu instinto, teria dado certo? Aí você começou a escutar essas outras vozes que vêm depois do seu instinto e você errou? Ou você começou a escutar outras pessoas e você errou? Por quê? Porque você não escutou seu instinto. Então o que eu faço é escutar meu instinto. E, gente, eu já estou seguindo o meu instinto há mais de um ano. Eu posso falar com vocês com clareza. Funciona. Funciona. E tudo também depende da forma como você vê. Porque nem sempre como pode dizer isso? Tipo, seu instinto fala uma coisa, você vai lá e faz aquela coisa. Aí aparentemente, na sua visão, deu errado. Por que deu? Pô, eu segui meu instinto, mas deu errado. Não. Olha de outra forma. Olha como você poderia aprender com aquela situação. Ou como aquela situação foi boa para você. Você sempre vai tirar um aprendizado e você vai continuar a seguir em frente da melhor forma possível. Então é isso que eu tenho feito na minha vida e tem me ajudado muito e pode te ajudar aí também, tá? E beleza. Cara, só para finalizar esse take aqui. Vai ter mais ainda continuação nesse vídeo, tá? Mas quando eu saí de casa, agora há pouco, né? Cara, foi uma sensação assim muito estranha. Um mix de emoção. Eu não sabia se eu tava contente, se eu tava feliz, se eu tava triste, se eu tava fazendo a escolha certa, sabe? Começou a surgir muitas dúvidas. Mas deixa eu te falar uma coisa, jovem. O que vai te bancar nesses momentos de decisões é justamente essa força interior que eu falei pra vocês. Por isso que eu acredito tanto no autodesenvolvimento, no conhecimento próprio, e eu estimulo tanto as pessoas aqui que me assistem a estudar mais isso, a se conhecerem. Porque esses momentos desafiadores, eles vão vir para todos nós, tá? Não pense que para aquela blogueirinha que você acompanha no seu Instagram, influenciador, não acontece com eles. Acontece sim, tá? Só que eles não compartilham. Aqui no meu canal eu compartilho de tudo. Então, se você é novo, já se inscreve aí. Mas, só para continuar. Nesses momentos de dificuldade, o que vai te fortalecer é justamente essa força interior que você criou. Por quê? Quando eu saí de casa, eu sofri um forte baque emocional da minha família. De todos eles, cara.
eu tive que comunicar para eles, né, querendo ou não. Eu não ia sair do dia para noite sem comunicar minha família. Não acho que é justo com eles. Eles vão ficar preocupados. E ainda assim, mesmo avisando, ainda estão preocupados. Então a cada 1h30, 2 horas, eu tenho que mandar uma mensagem aqui para eles, né? Porque minha família, tipo, se eu não der um alô em 3 horas, irmão, eles estão ligando aqui para todos esses caminhoneiros aqui ao meu redor para tentar me achar, porque é meio assim. Então eu entendo, tá? A gente é família, eles se preocupam. Mas eu sofri esse baque emocional deles, cara, de você tem certeza que está tomando a decisão certa? É isso mesmo que você quer fazer? Sabe? Eu tive até que um apoio, sabe, dos meus pais, assim, como eu falei na cena anterior. Mas os avós, assim, cara, como eu posso dizer? É aquele apoio, mas aquele apoio em que você olha no fundo dos olhos deles, sabe? De todos eles, assim, e você sente que eles estão altamente preocupados com você e que imaginaram aquela cena horrível que pode acontecer. Que eu não quero nem comentar aqui, mas você sabe, né? Quando você vai viajar sozinho, vai pegar a estrada, você sabe a cena que eu tô falando. Então passou pela cabeça de todos eles isso. E eu vou falar, passou na minha também. Mas a minha forma, eu lido melhor, porque eu consigo eliminar isso da minha cabeça. Mas quando vem da família, cara, porra, veio muito forte isso dentro de mim, começou a me afetar. Só que eu, de novo, tive que fazer essa limpeza. Então eu passei essas primeiras horas aqui da viagem, sabe, muito introspectivo, muito quieto, muito com eu mesmo, muito afirmando que eu tô fazendo é a decisão certa. Eu, no fundo, eu sinto que é a decisão certa, então eu tô fazendo a coisa certa, que eu preciso viver. Que eu não tô botando tanta expectativa, eu só quero um passo de cada vez, sabe? Mas eu entendi o porquê, né? Eu sou o filho caçula ali, né? Apesar que não, né? Tem outros menores agora da família, mas os avós, eles sentem isso, né? Dizem que os avós sentem mais pelos netos do que pelos próprios filhos. E eles querem o melhor da gente, todos eles, né? Toda a nossa família sempre quer o melhor. Por mais às vezes que eles não expressem isso com um olhar, com uma fala, eles querem o melhor. E o melhor é proteção. Seus pais, seus avós, sua família sempre quer proteger vocês. Só que deixa eu falar uma coisa. Proteção não significa crescimento. Imagina que proteção você está se colocando aqui, ó, dentro de um círculo, cara. Se você quer crescer, você não consegue. Você não consegue crescer. Você está sendo protegido aqui, ó, pelo círculo familiar. Então você tem que quebrar isso. Por mais duro que seja. Então essa sensação que eu tô sentindo ainda é de quebrar isso, cara. E parece que você tá traindo a sua família ao quebrar esse círculo. Mas você não tá. Você não tá. Juro que não. Eu juro que não e eu procuro me autoafirmar que eu não estou. Porque ao quebrar, eu tô literalmente aqui agora, ó, quebrando esse círculo e, sabe, esse círculo ainda tenta me atrair, mas eu tô criando uma força dentro de mim para sair cada vez mais dele. Não é afastar da minha família, não é dar as costas, não é sentir ingratidão, pelo contrário. Sou muito grato pela família, amo tudo que eles fizeram e sempre vou continuar amando, eles sabem o meu verdadeiro amor por eles. Mas, gente, quem é jovem entende melhor, e quem já passou por essa idade também vai entender. A gente tem uma força que nasce dentro da gente nessa faixa dos 20 e poucos anos que a gente não sabe explicar. Que se você ficar contendo isso, você vai chegar ali nos 30, 40, 50 anos, enfim, pro resto da sua vida, muito amargurado, por não ter vivido essa força jovial que você tem dentro de si. Então por isso que eu acho que é tão importante você viver aquilo que você quer viver, cara. Os seres humanos são movidos por vontades. Essa é a vontade que eu tô sentindo nesse momento. Eu sei que não vai ser pra minha vida toda que eu vou ficar morando em camping, ou que eu vou sentir vontade de pegar um carro de 2001, de 24 anos atrás, e sair pra uma viagem dessas. Eu sei que não. É o que eu sinto vontade de fazer agora, e as condições que eu tenho me permitem viver isso. Então por que não? Por que não viver? Sabe? Era tudo um bloqueio mental, meu, unicamente meu. Porque a situação ao meu redor permitia, as condições que eu também, obviamente, criei para um dia isso se tornar viável, que tem que acontecer no momento certo, né? E você tem a sua parte aí também. Não pense que as coisas simplesmente vão acontecendo do nada. Não, você tem a sua parte, eu tive a minha parte para poder tornar esse sonho uma realidade hoje. E é aquela coisa, é paciência, um passo de cada vez, calma, paciência, mano. O que eu mais tive nesses últimos dias foi paciência. O último vídeo aí, se vocês assistiram, foi eu nessa saga consertando esse carro.
Irmão, que semaninha pra consertar, mas deu certo, deu certo. Então, é isso que eu falo pra vocês. Sempre tem o lado bom daquela situação que aparentemente é ruim. E com a família é a mesma coisa. Por mais que a família ali pense que é uma loucura o que você está fazendo, e que você se sinta mal por causa desse peso que vem deles, e que quando o assunto é família, cara, vem um peso assim 50 vezes maior do que qualquer outra pessoa, você precisa lidar com isso. Então eu tô lidando de uma forma muito leve, mas não significa que é fácil, gente. É uma dor aqui que eu sinto, sabe? Porque quando é família, a gente praticamente se coloca no lugar de cada um deles e entende o que eles estão passando. Mas quando você se conhece, você consegue meio que colocar isso por cima, não que é melhor, mas colocar isso em primeiro lugar, o que você está sentindo, e que é o mais importante. E que no final disso tudo, no final dessa viagem, o que quer que aconteça, cara, eu sei que minha família vai entender que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, sabe? Meu pai já entendeu isso agora também, estava falando com ele, e eu mandei um áudio, né, para eles, para fazer aquele checkpoint ali, ó, tô bem. Meu pai falou, cara, sua voz já mudou. Gente, faz 3 horas que eu saí de São Paulo, minha voz já mudou. Minha emoção já mudou. Eu tava realmente bem abalado lá e eu precisava disso. Então, o que eu quero falar pra vocês, jovem, não pense que tudo é glamouroso, tá? Eu poderia fazer essa viagem aqui mostrando só os melhores highlights, né? Só os melhores momentos pra vocês. Do tipo, caraca, eu saí de São Paulo, olha que vida alegre, que vida boa, façam isso também e tal. E eu vou dizer, não é pra todo mundo fazer um negócio desse. E se for pra todo mundo, tem que ser uma coisa assim... Não acho que é pra todo mundo, então eu nem vou continuar essa frase. Mas o meu eu de um ano atrás não faria essa viagem hoje, por exemplo. Ou há um ano atrás, melhor dizendo. Porque eu tive que passar coisas no meu desenvolvimento pra chegar até aqui e ser forte o bastante pra poder fazer uma viagem dessa. Porque também não é fácil, mano. Pra todo lugar que eu vou, pras pessoas que mais próximas que eu comentei isso, falar, nossa, mas você vai sozinho, você tem certeza? É inconcebível pro senso comum você fazer uma viagem sozinho. Tipo, essa opção não existe. E pra mim, é a melhor coisa do mundo. E quando as pessoas vêm perguntando, você vai sozinho? Eu sei que eu tô no caminho certo. Porque, gente, o mundo tá tão invertido que quando você faz as coisas do modo inverso, quer dizer que você tá no caminho certo. É assim que eu gosto de enxergar hoje, tá? Então, é isso, gente. Essa é a reflexão que eu queria passar aí. Eu vou continuar aqui a viagem, eu não sei se eu vou fazer tudo num vídeo só, provavelmente eu vou cortar, fazer a segunda parte, mas o que eu queria deixar de reflexão aí pra você faça o que você tem vontade hoje, tá? O que eu faço aqui é mostrar um pouco da minha vida, as minhas vulnerabilidades, como eu tô lidando com elas, a minha realidade, para que de alguma forma isso ressoe dentro de você, mas que desperte em você o que você quer fazer, sabe? Não queira fazer uma viagem dessa aqui só porque eu tô fazendo. Vai entender dentro de você o que você quer. Todo mundo tem alguma vontade que está adormecida dentro de si, independente de qual seja. Dê vazão a ela. Olhe para ela. Estruture um plano sobre como você pode viver mais isso, sabe? É isso que eu vim fazendo nesses últimos tempos, é isso que eu tô vivendo hoje. E eu pensei que esse primeiro dia aqui ia ser assim, ó. Aê, tô saindo, pega estrada! Foi um pouco disso também. Mas depois veio aquela sensação que eu comentei com vocês. E eu sei que vai passar. Sentimentos precisam ser vivenciados. Não tem sentimento ruim, não tem sentimento bom, tudo é neutro. Tudo precisa ser vivido, sabe? Sentimento triste, alegre, feliz. Gente, viva o seu sentimento. Dê vazão a eles, tá bom? Queria mostrar um amiguinho aqui que tá me acompanhando nessa viagem. Não tô sozinho, viu só? Esse aqui é o Enérgio, gente. É o Enérgio. Ele é responsável por ficar meditando aqui e passar uma serenidade aqui pro ambiente e tudo ao meu redor, tá bom? E tem um outro amiguinho novo aqui também, eu adoro amiguinhos, né, vocês repararam? Esse aqui é o Crash, né, gostava muito de jogar esse joguinho aqui no PS2. E ele tá segurando essa bússola aqui pra me nortear na viagem, né, gente? Acho que é importante. É isso aí. Ó, o carro tá bem lotado aqui. E juro, mano, esse trânsito não andou nem 1 centímetro desde que eu comecei a gravar esse vídeo. Eu tô um pouquinho preocupado porque eu vou acampar, né? E o tempo não tá aquelas coisas, tá ligado? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho como que está a situação ao meu redor.
antes de finalizar esse vídeo. Olha só. O tempo tá assim, meio nublado. Eu queria chegar antes da chuva, né? Mas se eu chegar e estiver chovendo, enfim, eu vou ter que lidar com isso lá na frente. Não é uma preocupação que eu tenho que ficar me perturbando agora. Porque eu tô aqui, ó, parado nesse trânsito maravilhoso. E olha isso aqui, ó. Pois é, jovens. É isso aí. Mas a vida é boa. E eu sou muito feliz de ter vivido, nascido, morado em São Paulo, porque essa cidade me ensinou tanta coisa, gente. Sério. Pra muita gente que mora no interior, ver esse trânsito que eu acabei de mostrar é uma coisa, assim, totalmente irritante pra ela, né? Mas pra mim, essa aqui é a maior paz do mundo. É o meu momento de meditação, na verdade. Porque, cara, se você mora em São Paulo, você começa a enfrentar tanto trânsito no seu dia a dia que você fala, irmão, entendi que isso aqui é uma realidade, não tem como eu mudar, como é que eu posso lidar com isso aqui da melhor forma? Ah, vou meditar, vou botar um vídeo aqui, qualquer coisa que eu quiser, sabe? É isso que eu tô fazendo, e agora eu tô gravando esse vídeo. Mas é isso, gente. Essa é a minha viagem, e esse aqui é o primeiro episódio. Acompanhe aí essa saga, vou estar compartilhando com vocês nesse canal. E sejam muito bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever aí embaixo e dar uma conferida, tá? Se você está realmente inscrito. Às vezes a gente pensa que está, mas não estamos. E isso me ajuda muito, fechou? Obrigado, gente. Então até o próximo episódio dessa saga das aventuras icônicas do Vini Não. Ui, fui!